que vale a pena a gente ficar tanto tempo esperando por um técnico estrangeiro? Será que vale a pena a CBF aguardar tanto pelo Carlo Ancelotti, que só viria em 2024, quando ele terminasse o contrato do Real Madrid? Acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão. Quando termina a Copa de 2014, o que você escutava, principalmente nos grandes veículos de comunicação do Brasil? O trabalho de longo prazo prevalece. E Joachim Löw, então técnico da seleção alemã, ele faz o famoso 7-1 em cima do Brasil, ganha da Argentina na final, e a Alemanha, de fato, é concretizado como um grande projeto de futebol daquele momento. Um técnico que era auxiliar do Klinsmann em 2006, foi assumir a seleção da Alemanha em 2010, foi bem na Copa de 2010, perdeu a semifinal para a Espanha, que viria a ser campeã do mundo, e ganha aqui no Brasil em 2014, inclusive fazendo 7-1, como eu havia dito. Então você tem nos grandes veículos de comunicação falando o seguinte, olha só, um técnico que demorou tempo para conseguir encaixar de vez, ele é um modelo a ser seguido, a seleção alemã é um modelo a ser seguido, tanto que você via, olha, a Alemanha ela foi para o Brasil antes, ela fez a preparação na Bahia, se adaptou ao clima, reformulou o CT, etc e tal. Então esse foi o legado, o trabalho de longo prazo, você vê em diversos veículos de comunicação. Agora, se passado 2 Copas no Mundo, com o Brasil sob o comando de Tite, o que você escuta hoje? Hoje você escuta o seguinte, o Brasil tem que voltar àquilo que já foi receita no passado e repetir agora para a gente poder dar certo. Que receita é essa? É usar o exemplo da Copa de 2002, principalmente, que o Brasil ele teve o seu ciclo das eliminatórias conturbado, o Brasil quase não se classifica para a Copa de 2002, passa por Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, Candinho assumiu um jogo e por último Luiz Felipe Scolari. Você teve 4 técnicos nesse período de eliminatórias. E o Brasil só foi se classificar no último jogo. E o Filipão assumiu a seleção 6 jogos antes da Copa do Mundo. Ele conseguiu classificar o Brasil, mas foi só por 6 jogos. E aí o Brasil viria a ganhar o Penta. Agora estão usando o argumento do seguinte, o trabalho de longo prazo com o Tite não deu certo, por isso a gente tem que aguardar por um nome espetacular, um nome que vai salvar a gente para implementar um modelo de futebol que está sendo praticado na Europa do mais alto nível. E nada melhor do que colocar um técnico de altíssimo padrão que tem várias Champions League como o Carlo Ancelotti. Só que de fato, é esse modelo a ser seguido? A gente tem que pensar. Carlo Ancelotti é um nome absurdamente bom. Absurdamente bom. Só que não é só essa receita que a gente tem que estabelecer aqui. E a gente tem que ser um pouco justo e ressaltar principalmente os números do Tite. O Tite ele teve 81 jogos com o Brasil, 60 vitórias, 15 empates, 6 derrotas, 80% de aproveitamento. Aí o que dizem as grandes pessoas que são críticas aos trabalhos, principalmente ao trabalho do Tite no caso? Um ponto eu concordo, que é o seguinte, o Tite não tinha variação tática. Então a gente observava muito o Tite colocar o 4-1-4-1, ou 4-3-3, ou no máximo 4-2-3-1. Mas nunca mexia, simplesmente tinha o Neymar e mais 10. É basicamente isso. Você não tinha variações sem centroavante, ou com centroavante ou um jogador de lado, ou com 2 atacantes. Você não tinha essa variação. Normalmente era 4-1-4-1 ou 4-2-3-1. Não tinha isso e a gente viu nitidamente isso na Copa. Só que, aí o que a maioria das pessoas falam? Pegamos adversários fáceis. Ótimo, pegamos adversários fáceis. Só que na primeira passagem do Tite, em 2016, a gente viu que ele pegou o Brasil na 6ª colocação e conseguiu terminar em primeiro. Eu acho que é uma visão um pouco equivocada, porque a gente acaba olhando hoje com menosprezo em relação aos adversários. Sendo que eu aposto que se o novo técnico da seleção assumir, e se ele não tiver o mesmo aproveitamento ou o mesmo rendimento do Brasil, do Tite, ele vai começar a ser criticado. Então o que vai começar a surgir? O Brasil, a gente voltando um pouquinho na memória, o Brasil dificilmente tomava gol. E a gente viu isso na Copa do Mundo, que o Brasil ele só sofreu a primeira finalização no gol aos 40 do primeiro tempo do 3º jogo. Né? Que foi contra Camarões, se eu não me engano. O Camarões ou Gana, acho que foi um desses 2. E o que aconteceu? O Brasil acabou sofrendo um gol nesse jogo por conta de estar com uma equipe reserva. O Brasil, nos primeiros 2 jogos, que foi contra a Sérvia e também contra a Suíça, ele não sofreu finalização no gol. Era uma defesa completamente sólida.
Por isso que o Brasil foi colocado como o grande favorito a ganhar a Copa do Mundo. Agora a gente está querendo voltar à receita passada do que nada vale. O que vale é a Copa do Mundo. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade na história do futebol brasileiro. Na história não só da imprensa brasileira, mas também na memória do futebol brasileiro. De fato, de qualquer um desse país, que a gente só valoriza a Copa do Mundo. Porém, a gente se esquece de uma coisa. O Brasil foi quem tornou fácil as eliminatórias, tá? E o Tite, ele ganhou praticamente tudo que podia. O que a gente precisa ser justo é, não vale a gente só rebaixar o trabalho de um em detrimento do outro que a gente quer. Por quê? Porque é inegável que o Tite fez um ótimo trabalho à frente da seleção brasileira. E isso a história vai contar. Eu sei que tem muitos que podem ficar chateados, mas, é como eu falei, se o Brasil começar a levar gol, se o Brasil começar a perder jogos para Peru, para Bolívia, né, para Chile, coisa que não perdia, o Brasil não estava perdendo. Se o Brasil começar a sofrer essas derrotas, ele vai ter consequências. Vai começar a falar, puxa, mas no ciclo passado o Brasil não levava. Nossa, nós decaímos. Não, nós não decaímos. É que o time estava tão bem ajustado que a gente não percebia. Então, corre o risco da gente fazer uma injustiça. Como também corre o risco da gente acabar queimando o próximo técnico que vir. Por quê? Agora que o nome do Ancelotti está tão em alta, e que acho que é um consenso de que todo mundo gostaria de vê-lo à frente da seleção, e é uma coisa que a gente precisa colocar em pauta, que é o seguinte: o Ancelotti demorando para assumir o comando da seleção, qualquer um que venha vai ser como tapa-buraco para aquele que está por vir. É como se o Ancelotti criasse uma sombra agora na seleção brasileira. Você vê o Ramon Menezes, mas a gente sabe que ele não vai continuar. Você tem cogitado Renato Gaúcho, tem cogitado Dorival, Abel Ferreira, Fernando Diniz até. Qualquer um desses que assuma vai ter como consequência a sombra de Carlo Ancelotti. Por quê? Porque em 2024 ele vai estar livre do Real Madrid. E ele estando livre do Real Madrid, ele pode sim assumir a seleção brasileira. Por que não? A gente nunca sabe. Então, se criou um ambiente de instabilidade tão grande na CBF que eu não consigo entender esses dirigentes por que fizeram isso. Ótimo. Então deixa bem claro, para mim, na minha visão, olha, vamos querer esperar Carlo Ancelotti para assumir a seleção em 2024. Em relação a isso, não vamos colocar outro nome na seleção. E não sai atirando para plano A, plano B, plano C, porque isso vai fazer com que o próximo técnico não tenha paz para conseguir dirigir o grupo. E outra coisa que saiu hoje na mídia é que os jogadores estão querendo ser consultados para colocar o técnico da seleção. Isso, na minha visão, é prejudicial. Por quê? Porque se os jogadores estão pautando aquele que quer ser o técnico, vai soar como, por exemplo, o Daniel Alves do São Paulo. Olha, eu escolho o técnico, no caso escolheu o Fernando Diniz, e dificilmente esse técnico vai barrar uma possível panela que haja. Ou seja, olha, esse jogador não tá indo bem, precisa substituir. Ah, não vou substituir porque esse cara me escolheu. Então corre o risco disso também. Então, voltando para as estatísticas, o Tite ele teve 80% de aproveitamento à frente da seleção brasileira. Então, fica muito complicado a gente julgar o trabalho em detrimento do outro. E o tempo vai dizer se aquela receita do passado de fato é o nosso maior sucesso ou se a gente vai prevalecer o longo prazo. O que não dá é para uma hora pensar em um plano, e por que esse plano não deu certo, você não apostou demais nele, e você rapidamente mudar e querer colocar outro. O que não dá é isso. Isso deixa confusa a população, isso deixa confuso os torcedores fanáticos da seleção brasileira, isso deixa confuso o mundo do futebol em si, porque mostra que a CBF não tem um plano de longo prazo, mostra que a CBF não tem uma clareza naquilo que pensa, e não só a CBF, como a própria imprensa. A própria imprensa não sabe o que ela quer. Ela olha um modelo de fato que está dando certo, ela quer seguir. Todo final de Copa do Mundo é isso. Precisamos de mudanças imediatas. Precisamos disso, precisamos daquilo. E no final das contas, qual o risco de você querer muita coisa e não querer nada? Esse é o caminho de quem não tem muito o que fazer.
de quem não tem uma ideia clara. E é isso que falta da seleção brasileira. Vai querer copiar o exemplo de 2002? Vai querer copiar o exemplo da Argentina, que subiu o Scaloni? Ok, mas deixa isso muito bem claro. Se vai dar bom, não sabemos. Mas eu, na minha visão, prevaleço o trabalho de longo prazo. Eu quero saber o que você acha. Deixe nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.